Fala galera, tudo bem? Então vim na segunda parte aqui falar para vocês sobre a questão dos homens, né? De provedores a caçadores, que eu tinha falado no primeiro vídeo. Provedores a caçadores, a gente tinha falado que a figura do homem foi totalmente exterminada pela sociedade. Novela, desenho animado, toda essa porcaria que o mundo colocou aí para que ele saia do seu propósito no qual Deus chamou. Com tudo isso, gera uma bola de neve na figura masculina. Aquele homem que foi chamado para ter intimidade, ele não tem. Ele vira a intimidade de outras coisas mundanas. E a gente pode ver, amadas, que a questão que como tirar um general de um campo de batalha. No Antigo Testamento, soldados que lutavam com Davi eram em campos de batalha, ela era lutando. Quando você vê Novo Testamento, Jesus trazendo o grupo de homens que andaram com ele. E hoje, amadas, os nossos homens pela sociedade estão sendo amortecidos. Eles querem mulheres provedoras e eles querem ficar de boa. Mas existe um grupo que eu creio que está se levantando sim para a transformação, para a restauração de muitas famílias, que é o qual nós acreditamos aqui como família, como cristãos. Então, a gente pode ver que lá na França, né, como eu falei no vídeo, teve uma guerra e lá morreram muitos homens, que é cultura, essa cultura satânica, para que não entrasse lá. As mulheres foram para fábricas, as mulheres começaram, né, a ir para frente. E a gente vê, amadas, o que acontece. Hoje, os homens são retalhados dentro da casa. 80% do tráfico da internet é pornografia. A pornografia não é só um ato de sexualidade, aquela dancinha, shorts curto. E ali ele é bombardeado na mente. Aquele homem que era para ser íntimo com Deus começa a ter intimidade com o mundo. Então Satanás usa essa arma para tirar ele daquele propósito que o Senhor tem. Toda pessoa que tem intimidade invadida, vendida. Um exemplo, a prostituta que você conhece. Você conhece uma prostituta. A prostituta tem intimidade vendida. Ela foi chamada para Deus para chamar pessoas a ter intimidade com Deus. Toda vez que mexe com intimidade está esse propósito. Satanás investiu pornografia, mentalidade, coisas no celular. Você vê muitos pastores caindo. É porque tem esse código detrás dessa questão. Nós temos que tirar ele. Nós temos que tirar ele na intimidade. Nós temos que tirar ele naquele propósito que ele tem ali. Entre aspas, traz para uma nudez. Entendeu? Por quê? Porque ninguém está vendo. Então eu parei de beber, parei de fumar, mas eu tô ali. Parei disso, parei daquilo. Ah, a pornografia ela tá lá do outro lado, eu tô aqui, não é pecado. Cada um tá de um lado, mas essas legalidades são onde que o demônio, ele tá ali para a primeira oportunidade invadir tua casa, invadir tua família e tomar conta daquilo que o Senhor tem de mais precioso, que é a intimidade com ele. Uma pessoa que faz essa coisa, ela se sente bloqueada para falar com Deus. Ela se sente suja, ela não sente que tem intimidade. E depois que isso acontece, vai vindo uma dopamina barata dentro do cérebro que ela busca mais e mais e não consegue mais como sair. Então, como que você tira um homem general, um homem provedor nessa questão? Hoje, na mentoria, nós estávamos pegando assim, tataravô, bisavô, indo na profundidade, trazendo o que trouxe hoje, qual que é o resultado e as cicatrizes que ficaram na família. E através dessa cicatriz, nós desbloqueamos e vamos curar aquilo que resultou. Aí você pega assim, meu tataravô foi muito mulherengo. Foi, chega ali, família separação, é uma brigaiada, sabe? E daí, a partir do momento que nós identificamos, nós começamos a romper. É preciso romper. Você olha para o teu avô, para o teu bisavô, tal, teve muito vício, teve muito não sei o quê. Qual que é o resultado da família? Qual que é o teu resultado? Ah, Vivi, meu Deus do céu. Às vezes, tem um caso do homem ser muito vaidoso, muito bonitão, né? Antigamente,
E a mulher com a autoestima super baixa, super baixa. Foi, que chega na filha, a filha fica totalmente extravagante. A filha, ela busca uma beleza em centro cirúrgico, em não sei o quê. Ela busca uma beleza que não tem mais controle. Você sabe por que não tem mais controle? Porque ela viu a mãe ser muito humilhada. Ela viu a mãe ser ignorada. A mãe que tinha vários filhos com um homem ser trocada por uma mulher à toa. Então, o que acontece? Eu vou buscar ser cada vez mais linda, eu vou buscar uma coisa que não é mais sobre o meu corpo, é a alma ferida. A minha mãe era toda certinha e levou chifre, e meu pai não valorizou, não comprava roupa, não comprava calçado, minha mãe sempre batalhando. E as outras são mais. Gente, quando um homem, um provedor, tanto homem como mulher, mas nós estamos falando do homem, ele trai a família, ele vai para pornografia, ele vai para o vício da bebida, ele vai fazer qualquer tipo de violência, ele não está atraindo só a companheira, ele está traindo toda a família. Toda a família. Ah, mas ele era gente boa, ele era legal. Tudo bem, amada. A gente não está falando do caráter do homem. A gente está falando que a gente ama, que a gente perdoa, mas respingou na família. Eles são livres para prosperar. A gente ora pela vida do tataravô, bisavô, são livres. É um exemplo, como pode ter com a mulher também. Mas eu estou falando hoje dos homens. Mas respingou. Mulheres que não conseguem ter um casamento sólido porque vêm de um casamento que viu a mãe sofrer muito. E quando chega na vez delas, procura o Senhor, o Espírito Santo está aqui, mas a alma não está limpa, a alma não está lavada de uma dor que ela carregou a mãe de sofrer. E quando você começa a entender, putz, agora eu entendi, a gente começa a desbloquear. Quando você começa a fazer um mapa da tua família, um mapa por que meu pai age assim. Deixa eu ver meu avô, deixa eu ver minha avó, deixa eu ver essa linhagem como que é. E principalmente na figura do homem. Eles são bombardeados, nós mulheres falamos as nossas dores, nós falamos quando somos invadidas, é mais fácil para o homem não. Quantos homens que foram abusados, tantos homens que foram maltratados, quantos homens que apanharam, quantos homens que queriam oferecer algo e não tinham. E toda vez que um abusador, às vezes tem mulheres aqui que já foram abusadas, ele abusa de uma pessoa porque ele foi abusado também, sabia? Você imagina essa bola de neve aonde e como acaba e como que fica. É algo satânico, é algo muito forte para roubar o propósito e a intimidade. E quando realmente você está ali prostrada, você rompe cadeias, você se aproxima de ter intimidade com o Senhor, você consegue resgatar a vida desse homem. Às vezes você fala, Vivi, eu sofri demais com o pai do meu filho, alcoólatra, bêbado, violento. Mas por detrás desse homem violento, bêbado, além de um demônio, tem uma carga, um carrego, uma situação que viveu. Nós passamos vergonha em alguma situação, nós temos muito mais habilidade de sair, o homem não. E o Senhor chamou os homens da nossa geração para eles serem a razão, para eles serem fortes, corajosos e provedores. E se você está vivendo uma luta com algum homem da tua família hoje, saiba que ele vai ser curado. Ele vai se alinhar ao propósito do Senhor, seja teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu marido. Mas eu te convido, porque eu sei que mais mulheres estão escutando esse vídeo, a se posicionar como mulheres. A começarem a olhar com olhar de misericórdia. A olhar com olhar, eu preciso investir na vida do meu marido. Eu preciso mudar o meu caráter para que ele seja impactado pelo amor de Deus e ser transformado. Ah, eu falei para as meninas que, ó, tô até com um negócio aqui no olho, que eu ia trazer o nome da mulher, que o maior evangelizador da história que teve. A mulher dele reconheceu Jesus como Salvador, começou a ir na igreja e ele maltratar. Um dia ela falou que ia, ele trancou a porta, ela dormiu para fora. Ela levantou, entrou dentro da casa
e fez um café maravilhoso para ele. Eu não estou falando para você aceitar violência física, nem coisas desse tipo. Mas olhe para esses homens que nós temos que olhar com olhar de misericórdia. O mundo está pregando para nós se dividir, para nós não casar, não ter filhos, para nós não ter família, para nós ser independente. Eu falo, aguenta um pouco mais. Eu não sei para quem que o Senhor está falando agora, aguenta um pouco mais. Olha para o teu filho, investe na vida dele, ore por ele, se posiciona no reino. Olhe para o teu tataravô, bisavô, avô e para o teu pai. E eu te convido a romper hoje qualquer tipo de mal, de situação que um dia eles trouxeram. Tem homens da família, não posso citar nome, que eram muito mulherengo. Vendeu a propriedade, mulherengo, andava com uma mulher lá, outra cá, traía até com as cunhadas, a mulher da casa. A mulher sobrecarregada com um monte de filhos já não aguentava mais. Só que ele era legal, ele era gente boa, ele não brigava. Mas ele trouxe a escassez para dentro da casa, estupro para dentro da família, estruparam as filhas e ele nem sabia. Omisso, ele não sabia, porque ele estava fervendo que suco. Casamento da filha derrotado, das outras filhas derrotado, porque ela aprendeu a aceitar migalhas, porque viu a mãe aceitar migalhas. A outra abusada sexualmente, o outro estando nem aí para nada, mas o pai é legal. Mas o legal estava trazendo legalidade de demônios para dentro da casa. E quando foi acordar, como dizem provérbios, e quem não aceita conselhos, a família toda destruída. E queria perguntar, por que você casou com um homem desse que não te valoriza? Por que você está desse jeito? Por que fulano tem um filho de cada pai? Mas ele esqueceu que ele abriu a porta para os demônios entrar. Ele esqueceu que uma revistinha de pornografia, um vídeo de pornografia, os demônios entraram. Filha sem autoestima, abusos sexuais debaixo do nariz e ninguém via. Entendeu? Pobreza na família. Traição traz pobreza. Antes de vir Jezabel, manipuladora, tem Acabe, um homem omisso. Um homem que não vê nada. Um homem que não enxerga na frente dos seus olhos o que está acontecendo. Por que está falando isso, Vivi? Como que um homem com uma mulher dentro da casa vai colocar um José? Sempre nos tiram para escutar a voz da serpente. Mulheres, vocês e eu somos tiradas para escutar a voz da serpente e a gente cai na armadilha. Os homens são chamados como razão, de provedor, razão, ir para cima, na frente da batalha. Na minha família não entra. Cuida de aproveitar dos nossos filhos. Aproveita essa maternidade, não vai faltar comida. Entendeu? Quando a mulher sai desses pesos, desse carrego, ela se sente leve. E nós, se sentindo leve, a gente tem intimidade com Deus. Hoje as mulheres estão sobrecarregadas e os homens estão amortecidos. Em outro planeta, como Acabe. Omissos, cegos, que não vê o que acontece diante dos próprios olhos. E quando esse homem é despertado, ele vira um leão da tribo de Judá. E é esse homem que eu profetizo que vai ser teu filho, teu neto, meu filho, nossos maridos, nossos pais, avós, quem for que seja da nossa família. Porque eu vim nesse domingo aqui te despertar, te chacoalhar. Antes de vir Jezabel, tem um Acabe, omisso, em outro planeta, olhando coisas nada a ver. Mas ele vai levar um chacoalhão. O Espírito Santo vai dar um chacoalhão. Se você está vendo esse vídeo hoje, essa palavra é para você. Você já pegou teu marido, algumas coisas que entristeceu o teu coração. Mas eu te falo que tem homens aí nesse vídeo que vão levar um chacoalhão. Entendeu? Que vai ser tremendo. E, como eu falo para vocês,
depois desse amortecimento, o Senhor levanta. Hoje, os homens provedores, homens de verdade, eles são tidos como arrogante, como machista, como não sei o quê. Mas é os homens que Deus vai chamar para um avivamento. Se você pega a Bíblia na questão de Salomão, por que Salomão foi ali, né, escolhido, sabedoria e tal? Chegou aquelas duas mulheres, ele agiu pela razão dele. Se fosse nós mulheres, era pela emoção. Nós não íamos saber o que ia fazer. Por isso que o Senhor coloca como razão no campo de batalha primeiro o homem. Que campo de batalha que você está falando? Nós estamos falando de salvar nossa família, ó. O amor está em guerra. O amor está em guerra. A nossa família blindada, restaurada pelo sangue de Jesus. A nossa família acordando, despertando para ser abençoada, próspera. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas tem uma vida digna, saudável mentalmente, espiritualmente. E eu estou falando para você, amiga. Como que está a tua casa? Para de ver tanto rios, novela, TikTok. Olha que presta no TikTok, dá um like. Para quem pressa, para quem tem algo para transbordar. E olha, tá na hora de eu consertar a minha família. Qual que é a listinha que eu vou fazer? Meu casamento, financeiro, minha vida, tá. Como que foi minha família? Tá. E eu vou vencendo cada obstáculo. Você entendeu? Mas eu quero te chamar hoje. Nós estamos aqui para despertar esses homens. E se você está aqui comigo, aguarde no próximo vídeo, que vai ter muito mais. No próximo eu quero falar de guerras espirituais. Então, Deus abençoe nessa tarde. Que você tenha uma tarde santa, abençoada, cheia da promessa do Senhor. Vamos para cima, bora para cima despertar os homens da nossa família. Você como uma varoa valorosa, rainha, reinante sobre a terra. E é o despertar das leoas, enraizadas na promessa de Cristo. E olha, identifique. Comece a pesquisar dentro da tua casa. Comece a olhar para o homem da tua família. Onde que está? Olhe para a tua geração, olhe para a geração dele. Vamos finalizar orando? Vamos? Então bora lá. Amado Deus, soberano Pai, a Ti damos graça que o Senhor é bom e nos ouve. Pai, nós estamos aqui para despertar de homens, Pai. Homens da nossa família. Todos os homens que foram omissos e não viram, Pai, a realidade, Pai. Perdão, gosto de orar com o olho fechado, amados. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui nesta tarde e eu estou aqui juntamente com essas mulheres orando, Senhor. Orando pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui. Toda a omissão dos homens da nossa família caindo por terra nessa tarde em nome de Jesus. Homens adormecidos que comecem a despertar, Senhor. Senhor, se demônios entraram através da pornografia, no abuso sexual, homens mulherengo, homens que trouxeram, Pai, uma bagagem dentro da nossa família, que acabou trazendo qualquer mancha de destruição, cai por terra nessa tarde. A nossa família é lavada pelo sangue de Jesus. Nós somos mulheres segundo o Teu coração. A nossa família vai servir em espírito e verdade e propósito. A nossa família vai servir, papai, ao despertar de homens aqui, Pai. Leões que vão prover, provedores segundo o Teu coração. Pai, se dentro da casa existe muita coisa que esses homens estão vendo, que estão deixando eles amortecidos, que haja um mover dos céus na intimidade deles, para eles serem íntimos de Jesus. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém do Teu coração. Esses homens que estão partindo a intimidade deles, Pai, com essas coisas, agora cai por terra, eles vão ser chamados a trazer pessoas assim íntimas ao Teu nome, Pai. Eu oro, eu profetizo, Pai, um novo tempo na nossa vida, uma nova história, um despertar dos leões, Pai, na qual vão prover dentro da família, um despertar de homens com sede da palavra, Pai. Os nossos filhos não vão ser mais adormecidos, Pai. Os nossos filhos vão ter sede e garra de serem homens de Deus, vencedores. Eu oro, profetizo um novo tempo, uma nova história na vida, papai, de cada homem da nossa família. E aqui começa uma marcha junto com essas mulheres, Pai, para terem vida transformada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.